Nós vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ver alguns versículos a partir do primeiro. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ainda nesse mesmo capítulo, verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ainda, carta de Paulo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Conheço um homem em Cristo. E mais um último texto, Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3, 11. Onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo e em todos. Vamos orar. Pai, nosso clamor nessa manhã, como igreja, é que Tu nos concedas, pela Tua fidelidade para conosco em Cristo Jesus, o espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos ver algo mais da glória da pessoa do nosso Senhor e da glória da Sua obra consumada na cruz e a glória do Teu propósito eterno pela igreja. Abre os nossos olhos, Senhor. Entregamos esse tempo a Ti. Elevamos nossos olhos para Ti. Esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, na quarta-feira, nesse mesmo local, nós estivemos compartilhando um pouco a respeito da visão celestial. E durante esses 3 dias, então quinta, sexta e sábado,
Nós estivemos falando desse mesmo aspecto relacionado então à casa de Deus, à visão da casa de Deus, através dos livros de Esdras e Neemias, focando aqueles 3 retornos do povo de Deus do cativeiro babilônico, procurando mostrar ali, através da palavra, quais seriam os fundamentos, os princípios nos quais o Espírito Santo opera para a restauração do testemunho do Senhor. Para os irmãos, então, a minoria, a grande minoria dos que aqui estão, é que na verdade acompanharam esse processo todo. O encargo do meu coração é que nós tenhamos um entendimento bíblico a respeito da visão da casa de Deus. Que urgência da hora em que vivemos na compreensão desse assunto. Que urgência. Quanta mirabolância, quanta coisa estranha, quanta pregação antibíblica, quanta heresia mesmo, graça no meio do povo de Deus. Permeia o povo de Deus. Tem iludido, frustrado, confundido, perturbado, abatido ou exaltado o povo de Deus. Que necessidade nós precisamos retornar à palavra, aos princípios da palavra, a respeito da visão da casa de Deus. Irmãos, e no que concerne a Bíblia, as Escrituras, é impossível nós termos a visão da casa de Deus sem a visão do Deus da casa. Quando Deus trabalhou na vida de Jacó, em todo aquele processo de quebrantamento, você se lembra que Jacó, quando ele dormiu naquela pedra que depois ele erigiu como coluna, e disse, esta é a casa de Deus, a porta dos céus, Betel, a casa de Deus. A partir dali, Deus iniciou de forma mais intensa um trabalho de quebrar Jacó de forma mais significativa, porque esse é o processo de Deus para nós sermos edificados como casa de Deus. Jacó tem aquele sonho, aquela visão, essa é a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Os irmãos se lembram, anjos subiam e desciam, ele ficou impressionado com aquilo, erigiu aquela pedra em coluna e disse, aqui é Betel, a casa de Deus. A partir daí, Deus toma Jacó e vai então trabalhar nele, para que ele possa ser um material adequado para essa casa. Porque nós não somos materiais adequados para a casa de Deus. O único material adequado para se edificar uma casa para Deus é Cristo. E a única maneira de Deus obter a sua glória na sua casa é que Cristo seja formado em nós. Como Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Ele resume ali, na verdade, o foco de toda a visão e ministério dele. Ele diz assim, meus filhos, escrevendo com aquele amor de pai aos Gálatas, que estavam sendo fascinados, como ele diz no capítulo 4. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Vocês começaram no espírito e estão se aperfeiçoando na carne. Então ele diz assim, meus filhos, Gálatas 4, versículo 19, por quem eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vejam que eles já eram nossos irmãos, os crentes gálatas, mas Paulo tinha um anseio no coração para com eles. Eles estavam se desviando do próprio Cristo e colocando então outras coisas como caminho de desenvolvimento espiritual, retornando para a lei, o ascetismo, o legalismo, coisas que Paulo trata também em Colossenses, de outra maneira, a filosofia, o misticismo. Então, irmãos, diversos aspectos que nos distraem da visão da centralidade da pessoa e obra de Cristo. Então Paulo, quando escreveu para eles, ele disse, sofro dores de parto, até ser esse Cristo que já foi revelado a vocês, esse Cristo que já vive em vocês, porque Cristo é a nossa vida, nós fomos regenerados, Ele habita em nós pelo Espírito, mas Paulo tinha um anseio a mais, não apenas que eles tivessem revelação de Cristo, de certa forma já tinham, não apenas que Cristo vivesse neles, já vivia, Cristo vive no coração de todo aquele que nele crê, mas Paulo tinha um anseio além. Sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, irmão, será que nós compreendemos bem essa questão? Ou será que na nossa vida cristã nós temos um hiato? Nós temos convicção que
No que concerne ao passado, nós fomos salvos, perdoados, livrados da ira de Deus, atual e futura, livrados da condenação do inferno, da culpa, do senhorio do pecado, não é? Essa é a graça que nós temos de pertencermos ao Senhor. Fomos justificados. Nossa salvação, no que concerne ao seu aspecto passado, nós não temos dúvida disso, não é? Nós temos entendimento da nossa salvação no que concerne ao futuro. Ou será que não temos? Nós aguardamos o nosso Senhor, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós o veremos como ele é, santa expectativa. Mas e entre o passado e o futuro, o que nós fazemos? Cruzamos nossos braços, vimos aqui reunião após reunião marcar o nosso ponto? Ou será que nós temos tido o entendimento que nós fomos chamados do mundo, eclésia, igreja, chamados para fora, para sermos constituídos casa de Deus? Paulo fala isso para Timóteo. Escreva essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa palavra igreja, ela tem, por um lado, uma conotação mais negativa, vamos colocar assim entre aspas, né? Do nosso chamamento, de onde nós fomos tirados. Igreja, eclésia, chamados para fora do mundo, do pecado, não é? Mas, irmãos, será que nós temos visto o aspecto positivo do nosso chamamento? Não apenas chamados mas chamados para. Não apenas eclésia, mas casa de Deus. Casa de Deus. E ele continua lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, esse versículo que eu estou citando. 1 Timóteo 3,15. A igreja que é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Uma coluna serve para sustentação. Um baluarte serve para proclamação. Será que a igreja hoje está sendo edificada como casa de Deus, com a capacidade de sustentar as verdades escriturísticas? Será? Quando você olha para a cristandade hoje, o que você vê? Um povo que sustenta as verdades fundamentais a respeito do propósito de Deus? Será que é isso que nós vemos de modo geral? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que Deus tem tido um povo dentro do povo. Um remanescente fiel dentro desse cristianismo nominal, espalhado por toda a face da terra. Uma realidade do reino dentro da realidade de profissão de fé. Porque sempre foi assim. Quando o Senhor Jesus enunciou ali o Sermão do Monte, Ele está falando sobre a realidade espiritual do reino. Sobre o caráter dos filhos do reino. Os filhos do reino são humildes de espírito, são mansos de coração. Eles são limpos de coração, são humildes, são mansos, são limpos, são pacificadores. O caráter dos filhos do reino é descrito ali em Mateus 5, 6 e 7. E depois, se vamos caminhar em Mateus, vão chegar a Mateus 13. Você lembra as parábolas de Mateus 13? Em Mateus 13, ele não fala sobre a realidade espiritual do reino. Isso ele fala no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Em Mateus 13, naquelas parábolas, ele fala sobre a aparência exterior do reino dos céus, ou da cristandade. Então, por exemplo, ele fala daquela semente de mostarda, que é um arbustozinho por natureza, essa é a natureza dela, mas que ela foi semeada e se tornou uma grande árvore. E as árvores do céu vieram aninhar-se nos seus ramos. Irmão, se você interpretar aquela parábola do grão de mostarda à luz de Mateus 13, no seu contexto, você vai ver que aqueles anjos, aquelas aves do céu, tipificam demônios, o diabo. Na primeira parábola, a parábola do semeador, que estabelece o princípio para a interpretação das outras, você vai ver o nosso Senhor falar que Satanás vem e arrebata a semente que cai à beira do caminho. Então, na verdade, a aparência exterior do cristianismo é como uma grande árvore. De alguma maneira, hoje é moda no nosso país professar-se que é cristão, evangélico. Né? Sou cristão, creio em Jesus, sou evangélico. Há uma grande esfera de profissão, né? Na qual nós estamos incluídos. Mas nessa esfera de profissão, há uma esfera de realidade espiritual. Então, irmãos, o Senhor tem chamado um povo dentre o povo. Que coisa impressionante a maneira como o Sermão do Monte termina, você não acha? Ele termina falando de alguma maneira para a esfera maior, a esfera de profissão de fé. E lá diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome. Veja bem, o uso do nome dele. No teu nome.
Pelo menos eu achava que estava sendo no teu nome, né? No teu nome expulsamos demônios, profetizamos, curamos enfermos. Mas ele lhes dirá, eu nunca vos conheci. A palavrinha ali no original significa, eu nunca tive um relacionamento particular com você. Você usou meu nome, você me usou, mas eu nunca tive um relacionamento particular com você. Você fez isso, você fez aquilo, você fez mais aquilo. Mas eu nunca tive um relacionamento pessoal com você. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Irmão, será que é o mundo que precisa ouvir essa palavra? O mundo não pertence ao Senhor. Ou será que somos nós que professamos ser igreja e casa de Deus, é que precisamos examinar os nossos corações? Pedimos ao Senhor que clareie para nós a visão da sua casa, a visão do seu filho, a pessoa do filho, a obra do filho, a glória dele, para que nós possamos ser atraídos para ele, vivendo nele, vivendo dele, vivendo por ele, para que Deus possa obter um nome e a sua glória na sua casa nesses tempos do fim, para a vinda do seu filho. Que necessidade nós temos de resgatar a visão de Cristo no meio do povo de Deus. A centralidade de Cristo. Irmãos, quanto prejuízo nós temos sofrido, porque nós temos entendido de certa maneira, por enganos da nossa mente, quem sabe por influência de outros, que a igreja é como uma organização, deixando de ver que a igreja bíblica, a casa de Deus, é um organismo vivo, composto de membros que tiveram um encontro pessoal com uma pessoa. Não é alguém que foi convencido a uma ideia, que achou que aquele tipo de pregação é a correta, ou aquela maneira de se viver é a correta, não é? Nós não somos, ou não deveríamos ser, religiosos. Nós fomos chamados por uma pessoa que nos encontrou. Êxodo 3, Êxodo 5, quando o Senhor incumbe Moisés de chamar o seu povo, então da escravidão do Egito, 2 vezes você vai ver lá, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Depois de novo no capítulo 5, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Será que isso tem sido uma realidade significativa para nós? Nós fomos encontrados. Nós nos reunimos por quê? E nos reunimos para quem? O que igreja significa para nós? Qual é a nossa realidade de relacionamento com aquele que nos salvou? Paulo diz assim em Efésios, Cristo amou a igreja como um corpo coletivo. Mas ele também diz, Cristo me amou. E a si mesmo ele se entregou por mim. Irmão, nunca perca o significado do chamado de Deus para a tua realidade espiritual pessoal, nesse contexto maior, que às vezes nós chamamos de igreja, não é? Mas na verdade esse não é bem o nome. Aqui nós estamos na reunião da igreja, não é? E aqui a igreja está reunida, porque a igreja é um corpo espiritual, é uma realidade espiritual. Nós somos igreja e estamos na igreja 24 horas por dia. Você não pode dizer assim, eu esqueci meu guarda-chuva na igreja. Porque o único jeito do guarda-chuva ficar na igreja é se você engolir o guarda-chuva. Não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma realidade espiritual. Não é verdade? Então os irmãos vejam que essa palavra tão santa, tão gloriosa, igreja, ela perdeu o seu significado. Claro que perdeu. Nós chamamos de igreja uma construção. Onde na palavra de Deus que igreja é chamada uma construção? Onde? Se não é uma palavra escriturística usada assim, por que nós usamos? Por que nós falamos, eu vou para a igreja, eu vim da igreja, eu saí da igreja? Não tem jeito de sair da igreja. Não é? Você foi colocado na igreja, você nunca vai sair da igreja. Tem jeito de você entrar na reunião e sair da reunião. Mas não tem jeito de você entrar na igreja e sair da igreja. Não é? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo, chamados para ele, não é? Corpo do qual ele é o cabeça. Então, irmãos, na quarta-feira, nós falamos sobre, na verdade, 3 visões que nós podemos colocar como sendo uma só, porque são uma só. Deus usou Pedro, Deus usou Paulo, Deus usou João. Esses 3 apóstolos tão amados do Senhor, de forma tão especial, para nos mostrar 3 aspectos de uma única visão. Uma visão governante. Onde não há visão, Provérbios 29, versículo 18. Onde não há visão, o povo se corrompe. Há uma tradução alternativa que diz assim, o povo fica sem controle. Os irmãos já pensaram nisso? A visão espiritual não é tudo, irmão, não é tudo.
mas é o começo de tudo. É a base de tudo. Então, o encargo do meu coração tem sido usar as Escrituras para que nós vejamos a visão da casa de Deus, escrituristicamente. Para que nós possamos, então, ser corrigidos. Não só no nosso entendimento. O foco não é a correção mental. Nós precisamos disso também. Como eu citei o exemplo aqui, por exemplo, da palavra igreja. Mas nós precisamos de muito mais correção. Nós precisamos de correção no coração. Nós precisamos de correção no relacionamento. Nós não fomos chamados para ser salvos. Nós não fomos chamados para morar no céu. Nós não fomos chamados para ser salvos do inferno. A vida cristã não é como um extintor de incêndio, né? Nós fomos chamados pelo Senhor para não queimar no fogo do inferno. Nós fomos chamados para um relacionamento pessoal. Sabe, irmão, se Cristo estivesse no inferno, o inferno seria céu. Se Cristo não estivesse no céu, o céu seria um inferno. Não tem nada no céu que possa nos atrair senão a pessoa dele. O que tem no céu? O que você espera ver lá? Apocalipse 21 diz assim, que na Nova Jerusalém, a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua luz, lâmpada. Se o Cordeiro não é o foco e não é o centro, não tem nada na Nova Jerusalém. Se nós de alguma maneira somos meio estranhos para Cristo, hoje, no nosso relacionamento com Ele hoje, se prepare, irmão. Quando você puder vê-lo face a face, acho que você vai estranhar também. Quem sabe você vai perguntar, nossa, mas é esse mesmo? O nosso Senhor nos chamou para um relacionamento pessoal com Ele, através do qual tudo na nossa vida é subordinado. Você trabalha segundo o seu relacionamento com Ele, você vive no lar segundo o seu relacionamento com Ele. Você só pode amar a sua esposa e se entregar por ela se você conhece aquele que amou a igreja e se entregou por ela. As esposas só podem ser submissas aos seus maridos se são submissas a esse Cristo, seu Senhor, o seu amado. Pais só podem criar filhos na disciplina e admoestação do Senhor se eles têm um relacionamento com o Pai Celestial. Nós só podemos ser pais terrenos nos moldes do Pai Celestial, não é? Mas, irmãos, isso não é uma forma religiosa. Então nós abrimos a Bíblia e vamos aprender a ser pais segundo Deus, não é? Aqui não é um seminário, não é? As coisas não funcionam assim. Nós só podemos ser como Cristo, andando com Ele. Andando com Ele. Num relacionamento pessoal, íntimo, porque para isso fomos chamados, não é? Todos os irmãos do Velho Testamento obtiveram essa experiência, todos. Todos que foram transformados à imagem do seu Deus, andaram com Ele. Acabei de citar o exemplo de Jacó. Jacó começou com a visão da casa de Deus, o Betel. Não é? Mas ele não é um material adequado. Nós também não somos. Ele é o suplantador, você se lembra? Ele é o enganador, ele é o que dá o jeitinho. Não é? O Jacó. Então, Deus levou o Jacó a partir de Betel, trabalhou a vida dele, até que ele volta àquele lugar. E ele dá o nome ali de El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. Não é? Então, irmãos, nós somos casa de Deus. Mas o Senhor, então, tem se mostrado mais e mais e mais para o seu povo dentro da sua casa, para que nós conheçamos o Deus da casa de Deus. Assim foi no Velho Testamento com todos aqueles que o Senhor chamou. Você se lembra de Enoque? Diz a palavra que Enoque andou com Deus por 300 anos. De alguma maneira, aos 65 anos de idade, ele teve uma experiência muito significativa na vida dele, porque diz que nasceu-lhe um filho. E parece de alguma maneira que Deus usou essa experiência da paternidade de Enoque para falar algo do caráter dele para Enoque. E Enoque começou a andar com Deus a partir da geração desse filho. E andou com Deus 300 anos. E diz a palavra que ele andou com Deus, e Deus para si o tomou. Uma vez uma menina estava ouvindo a pregação de um homem de Deus sobre esse tema. Enoque andou com Deus, intimidade com Cristo. E o pai dela não tinha ido à reunião da igreja. Então, quando a menina chegou, o pai dela perguntou, o que foi falado hoje lá na reunião da igreja? E ela disse assim, um homem pregou sobre Enoque. E ela resumiu a mensagem então para o seu pai. Ela falou assim, ele foi dizendo que Enoque foi andando com Deus, andando tanto tempo com Deus, que no momento Deus falou assim para ele, Enoque, você já andou tanto comigo. Você está tão longe da tua casa e tão perto da minha, que agora eu vou só abrir a porta e você vai entrar. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Muitas vezes nós achamos que arrebatamento é só uma mudança geográfica, né? Nós saímos aqui de baixo e vamos lá para cima.
Mas arrebatamento, irmãos, ele é o espírito da igreja. Ele permeia o espírito da igreja, porque é um espírito de relacionamento com Cristo. Nós queremos a Ele e somos dele e para Ele. Como o grão de trigo. O grão de trigo, quanto mais amadurece, quanto mais os grãos ficam cheios na espiga, mais maduro, mais aquela espiga se curva, e mais as suas raízes se soltam da terra. É fácil colher o trigo, ele não arraiga, ele desarraiga. Agora o joio, quanto mais ele amadurece, mais ereto ele fica, e mais as suas raízes se fincam na terra. Irmãos, nós não temos absoluta certeza que no meio da esfera de profissão de fé cristã, nós temos joio e temos trigo? Qual é a natureza do trigo? Aqueles que crescem para Deus. Quanto mais maduros, mais se curvam. Cristo é tudo e em todos. Eu de mim mesmo nada sou. Isso é crescimento espiritual. Mas e o joio? O joio, quanto mais o tempo passa, mais soberbo ele fica. Mais ereto ele fica. E mais suas raízes se fincam no solo. Crescimento para baixo, né? Amando ao mundo, as coisas do mundo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude na compreensão dessas verdades. Fomos chamados para Ele. Então, na quarta-feira nós vimos, voltando a esse assunto da casa de Deus, nós vimos que a visão de Pedro em Atos 10, você não precisa abrir aí, está logo aí na página seguinte da que nós lemos, né? Atos 10. Pedro vê a casa de Deus naquela visão daquele objeto como um lençol que descia do céu pelas quatro pontas. Nós já compartilhamos isso. E ele ouve aquela voz dizendo assim: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele diz assim: de maneira nenhuma, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Aquela palavrinha comum significa que pertence à generalidade, que é comum. E imundo significa aquilo que não foi purificado, não é? Impuro. Então o Senhor fala para Pedro, corrige Pedro e diz assim: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Então, na verdade, a base da visão de Pedro é que a igreja de Deus não é composta apenas de judeus, daqueles que aguardavam a promessa desde o Velho Testamento. Pedro incluído entre eles, não é? Mas a igreja é algo do coração de Deus que inclui judeus e gentios. No mesmo pé de igualdade, porque todos foram chamados pela graça. Então Pedro, de alguma maneira, ficou muito impactado por essa expressão, esse falar do Senhor. Mata e come, quando ele diz, de modo nenhum, Senhor, nunca comi nada comum ou imundo, e o Senhor o corrige dizendo que Deus purificou. Ele usa depois essa palavra, mais maduro no Senhor, quando escreve as epístolas, lá na sua epístola. Ele diz assim: tendo purificado, é a mesma palavrinha que ele ouviu lá do Senhor. Tendo purificado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, se você quiser conferir. Pedro fala assim: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, etc. A mesma palavrinha, lá de Atos. Tendo purificado. Então a visão de Pedro toca o fundamento da casa de Deus. Qual é o fundamento da casa de Deus? Nós éramos comuns. Éramos comuns. Do mundo. Pertencentes ao mundo. Escravos do diabo. Como nós falamos quarta-feira, nós estávamos num ônibus em direção ao inferno. Nós estávamos na lotação. E ninguém podia nos tirar dessa posição. Ninguém e nada. Mas o Senhor nos tirou do comum e nos trouxe para o particular. Pedro também fala isso na sua epístola. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Está vendo? Saímos do comum. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Pedro entendeu tão bem isso. Vós sois raça eleita. Sacerdócio real. Nação, está vendo? Não é comum. É santo. Santo significa o quê? Posto à parte. Separado. Então os irmãos estão vendo que a base da visão de Pedro está lá em Atos 10, esse lençol. Então tudo que ele escreve na epístola tem como fundamento aquilo que ele viu, de forma tão marcante. Diz o texto de Atos 10 que aquilo aconteceu por 3 vezes. Está vendo como o Senhor queria impactar Pedro? Pedro, a igreja é isso. Pedro, a igreja é um povo que foi chamado do comum para o particular. É um povo exclusivamente meu, raça eleita. Sacerdócio real, nação santa,
Povo de propriedade exclusiva. Olha os termos. Olha como Pedro está impactado com essa verdade que ele viu através daquele lençol. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra exclusiva, no original, significa os que estão girando em torno daquele que os chamou. É uma palavra composta, significa estar em torno de si. Deus nos chamou para sermos exclusivamente seus, ou estarmos em torno de si. Não é estarmos em torno de algumas verdades, estarmos em torno de algumas questões, não é? Sofremos uma reforma de conduta. É estarmos em torno de si, daquele que nos chamou. Exclusivamente seu, zeloso e boas obras. Paulo fala assim em Tito. E depois, Pedro seguindo aí, 1 Pedro 2,10, ele diz assim: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo. Está vendo? Trazendo do particular, do geral para o particular. Vós não erais povo, mas agora sois povo. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmãos, essa visão de Pedro, Atos 10, o lençol, toca o fundamento da casa de Deus. Graça, chamamento celestial, tirados do comum, trazidos para o particular. Palavra-chave, nós poderíamos dizer, é purificação. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, a visão de Pedro toca o fundamento. Isso nós já vimos na quarta-feira. Hoje nós vamos seguir um pouquinho mais. Quero ser bem objetivo com os irmãos e procurar deixar para os irmãos, na verdade, uma visão panorâmica, para você meditar, depois das Escrituras por si mesmo. Vamos um pouquinho agora, então, para a visão desse segundo homem de Deus, Paulo, e depois para João. Os irmãos vão ver que essas três visões são uma visão. Convergem em uma visão, a visão da casa de Deus. A visão de Pedro toca o fundamento, a visão de Paulo, a edificação, e a visão de João, a consumação. É a base, as colunas e o teto. Pedro, Paulo e João. A ênfase de Pedro, purificação, nós já vimos. A ênfase de Paulo, edificação. Paulo é o grande construtor. 13 epístolas, não é? Ele escreveu, inspiradas pelo Espírito Santo, que nos dão todo o conteúdo da nossa fé. É Paulo quem entra fundo nos assuntos da nossa condenação. Romanos, por exemplo. Não há justo nem sequer um. Condenação. Paulo é quem entra fundo no assunto da justificação pela graça, por meio da fé. Romanos, Gálatas, não é? Paulo é quem entra fundo no assunto da nossa identificação com Cristo na sua morte. Romanos 5. Estávamos em Adão, agora estamos em Cristo. Paulo é quem entra fundo no assunto da santificação, mostrando que a santificação também, como a justificação, não é pelas obras, mas é pela fé. É por andarmos com Cristo. Paulo é quem também vai fundo no assunto da glorificação, do andar no Espírito, da vida da igreja. Então Paulo é esse prudente construtor, que esboça nas suas epístolas o conteúdo da fé. E depois João, ele coloca o teto, para que nós não fiquemos desabrigados. Nós vamos ver que João, com a sua visão da casa de Deus, ele vai colocar o teto. O ponto máximo, clímax, e a palavrinha-chave para a visão de João é uma só: união. União. Se o Senhor permitir, nós vamos compartilhar um pouco mais disso hoje à noite, nas 2 reuniões da noite. União com Cristo. Esse é o foco da visão de João da casa de Deus. Fomos chamados para a vida de união com Cristo. Irmãos, quanto João experimentou disso? E como o Senhor precisa renovar nossos corações para esse alvo maior do nosso chamamento: união com Cristo, relacionamento com Cristo, conhecer a Cristo. O próprio Evangelho de João, capítulo 17. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essas três visões, na verdade, compõem uma única visão: fundamento, edificação e união. E consumação. Agora, o texto que eu li de Atos, capítulo 9, a gente não precisa reler. Quero colocar então para os irmãos alguns parâmetros bem objetivos. Veja que quando o Senhor coloca Paulo por terra, ou Saulo por terra, nessa viagem para Damasco, Saulo era não apenas judeu, mas judaizante, ortodoxo no judaísmo. Ele entendia que os cristãos eram perturbadores dessa fé em Jeová, o Jeová eterno, puro, perfeito, que jamais poderia ter se feito carne, como os cristãos diziam.
e de alguma maneira ainda mais precisa, nunca poderia ter morrido numa cruz. O Messias dos judeus. Então aquela seita chamada cristianismo era uma perturbação para o judaísmo. E Paulo era um judeu ortodoxo. Então ele vai para Damasco, levando autorização para prender os cristãos. No meio do caminho ele é derrubado naquela estrada, e ele ouve aquela voz, em duas fases. Queria que você pensasse sobre isso. Essas duas frases resumem todo o ministério de Paulo. Os irmãos vejam a importância do impacto que cada um deles teve. A visão de Pedro foi dominada pelo lençol, como nós vimos. 3 vezes descendo do céu aquele lençol. E todo o ministério de Pedro é baseado nesse entendimento da casa de Deus, né? A visão de Paulo é dominada pela estrada de Damasco. E toda a visão e ministério de Paulo se resumem nessas frases que ele ouviu aí em Damasco. Olhe com cuidado na sua Bíblia, irmão. Primeira coisa que ele ouviu do Senhor. Quando ele cai por terra, ele pergunta: quem és tu? Segundo o original, Jeová. Ele usa aquela palavra sagrada para o judeu. De alguma maneira ele compreendeu que ele havia sido jogado por terra por esse grande Deus, esse Jeová. Então ele usa a palavrinha: quem és tu, Senhor? A resposta que ele ouve: eu sou Jesus. Primeira parte da revelação de Paulo. Paulo viu de uma maneira para ele chocante, impressionante, que Jeová é Jesus, ou que Jesus é Jeová. As palavras de João, que esse verbo se fez carne, que o grande Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Eu sou Jesus. Então os irmãos veem que por todas as epístolas de Paulo, essa é a primeira visão dominante. Lembra lá em Colossenses, por exemplo, quando ele falando de Cristo, ele diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é? Jesus é Deus. Deus com Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Depois da segunda fase da visão, prosseguindo, ele diz aí: a quem tu persegues. Outro aspecto da visão de Paulo, que dominou todo o seu ministério. Ele viu não apenas que Jesus é Deus, mas ele viu que a igreja que ele perseguia é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Então essas duas frases dominam a visão e o ministério de Paulo. Jesus Cristo é Deus e a igreja é o corpo de Cristo. Tudo que ele escreve segue essa linha. Agora, irmãos, depois que ele passa por essa experiência, ele fica cego, 3 dias. E depois ele é conduzido para dentro da cidade, não é assim? Como diz a narrativa. E o Senhor soberanamente prepara a vida de um irmão. Veja que não é nenhuma das chamadas colunas lá de Jerusalém, não é Pedro, grande Pedro, não é Tiago, não é João. Mas o Senhor prepara um irmão que é mencionado só aqui na Bíblia. De certa forma um anônimo, chamado Ananias. Simplesmente um irmão. E ele então revela a esse irmão que ele vá lá onde Paulo estava hospedado para falar algumas palavras para ele. E quando ele chega naquela casa, ele diz assim: Saulo, irmão. Os irmãos estão vendo como a visão de Paulo se completa? Quando ele se torna cego na estrada de Damasco. E quando seus olhos são abertos pela primeira vez, o que ele vê? Um irmão. Saulo, irmão. Ananias. Paulo foi tão impactado pela visão do corpo de Cristo, irmãos, que isso domina então depois todos os seus escritos. Ananias é enviado ali e Paulo é recuperado. Agora, na sequência, um item a mais, o texto de Coríntios que nós lemos. Quando Paulo vai falar dessas visões e revelações do Senhor, ele usa uma frase que vai de novo se centralizar e resumir tudo que eu estou tentando colocar aqui. Quando ele fala das suas visões e revelações do Senhor, ele diz assim: eu conheço um homem em Cristo. Essa expressão de Paulo, um homem em Cristo, resume o entendimento dele sobre a vida cristã. O que é ser um cristão? Estar em Cristo, por um lado. Depois, se você for a outras expressões, a gente não leu todos os textos para ganhar tempo. Se você for em Gálatas 2:20, ele diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, para resumirmos, para sermos objetivos, a visão de Paulo, ela é centrada no fato de que Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus Cristo é a plenitude de Deus. E a igreja é o corpo de Cristo.
Quando nós tocamos na igreja, nós tocamos no próprio Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas mãos quando tocamos uns aos outros. Porque nós estamos tocando aquilo que é precioso para Deus. Aquilo que é a menina dos seus olhos. Não é? A igreja é o corpo de Cristo. E nós fomos chamados como casa de Deus para ser edificados para Deus. E todas as verdades, então, que Paulo vai enunciar nas suas epístolas aí, doutrinariamente, é para nos dizer que o cristão, ele só pode ser edificado em Cristo. E Cristo tem que ser edificado nele. Nós em Cristo e Cristo em nós. Você vai ver Paulo falando isso nas epístolas de muitas maneiras. Aí no texto de 2 Coríntios 12 ele diz, conheço um homem em Cristo. Irmão, ser cristão não é ganhar um novo ponto de vista sobre as coisas, embora isso aconteça, não é? Totalmente. Um novo ponto de vista sobre o mundo, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre relacionamentos, sobre tudo. Ser cristão é ganhar um óculos novo. Você vê tudo de maneira diferente, não é? Mas não é apenas isso. Isso, na verdade, é uma consequência. Ser cristão é ter sido colocado em Cristo. O amado de Deus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Paulo, escrevendo para Colossenses, ele diz assim, que nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Então, essa para Paulo é uma visão governante. O cristão é um homem em Cristo. Não é alguém que aderiu a algum tipo de ideia, alguém que ganhou novas convicções, alguém que sofreu reforma de conduta, mas é um homem em Cristo. Mas também o cristão é um homem no qual Cristo está. Cristo vive em mim. Nós conhecemos bem aquela ilustração que nos ajuda a entender. Às vezes a figura fala mais do que muitas palavras. Naturalmente falando, nós estamos imersos nessa atmosfera. Não é verdade? Nesse ar. Nós só vivemos imersos nele. Nós não vivemos sem essa atmosfera em nós, né? Esse ar atmosférico. Nós estamos imersos nele. Mas também ele tem que estar em nós. Não basta que nós estejamos imersos nesse ar. Se nós tamparmos aí o nosso nariz, nós vamos ter que destampar. Nós precisamos respirar, não é? Então nós vamos sufocar. Nós precisamos do ar em nós. Na verdade, isso é uma figura dessas verdades de estar em Cristo e Cristo estar em nós. Porque nós estamos em Cristo. Ele é muito maior que nós. Quem de nós pode, aí numa respirada profunda, incluir todo o ar atmosférico? É impossível, não é? Esse é o tamanho de Cristo. Paulo fala em Efésios que ele foi enviado para pregar as insondáveis riquezas de Cristo. Esse imenso Cristo, eterno Cristo. Cristo que quando nós estivermos lá, num estado eterno, diante dele, contemplando a sua face, nós estaremos ainda, como hoje, só que de forma muito mais desimpedida e clara, nós estaremos vendo a beleza dele, adorando a ele e servindo a ele. É isso que diz Apocalipse. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Não haverá nenhum tipo de monotonia na Nova Jerusalém. Porque nós estaremos descobrindo mais de Cristo sem fim. Sua mente consegue conceber isso? Conhecendo, sem nunca chegar ao fim, conhecendo, sem terminar. Porque nós seremos filhos, redimidos, né? Criaturas limitadas ainda. Então estaremos descobrindo a beleza do nosso Redentor, Cristo, por toda a eternidade. E quanto mais o conhecermos, mais o serviremos, mais o adoraremos, mais o amaremos, não é? Para isso nós fomos chamados. Então, irmãos, isso é estar em Cristo. Nós somos livrados do mundo, do pecado, da culpa, porque nós somos incluídos em Cristo. Isso é vida cristã. Nós estamos no ar, em Cristo. Mas por outro lado, então, o que resume a visão de Paulo como esse construtor na casa de Deus, é que Cristo está em nós. Então, irmãos, vida cristã, me perdoe se eu estou sendo enfático demais nesse aspecto, mas é necessário. Vida cristã não é conversão a uma ideologia, a uma doutrina, a um modo de vida, a um grupo no qual eu me dou tão bem, gosto tanto, me sinto tão bem com aqueles irmãos naquele lugar. Isso tudo é uma consequência. Vida cristã é Cristo estar em nós. E é porque Cristo está em outros que nós estamos junto com esses outros. Porque esses outros também têm Cristo. Não é? Essa é a igreja. Cristo está em mim, Cristo está em você.
não é? Então nós estamos juntos porque Cristo está em nós. E o nosso propósito é edificarmos uns aos outros na vida de Cristo. Só isso. Simplicidade e pureza que são de Cristo. Então esse é o outro aspecto do ar. Nós precisamos viver com o ar dentro de nós. Cristo em nós. Relacionamento com Cristo. Vida com Cristo. Conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo na sua palavra. Alimentados com Cristo. Agora, irmãos, pense sobre um outro aspecto ainda, para completar essa visão. Se você tem um meninozinho de 2 anos de idade, quem sabe no seu pulmão aí comporta 1,5 litro de ar. Um adulto, talvez, 4 litros de ar. Se você coloca 1,5 litro de ar no pulmão de um adulto, ele vai morrer, asfixiado. Ele precisa de mais ar, porque a capacidade dele é maior. 4 litros desse imenso ar atmosférico. Mas se você coloca 4 litros de ar no pulmãozinho de uma criança, você vai matá-la, porque ela só tem capacidade para 1,5 litro. Esse é o significado de plenitude na vida espiritual. Cristo é esse ar atmosférico, inesgotável, insondável, revelado na sua palavra, então, de uma maneira tão profunda, mas progressivamente. Na medida em que nós nos relacionamos com esse Cristo, essa nossa capacidade espiritual vai se alargando. Quando nós nascemos de novo e começamos a caminhar com Cristo, nós nos sentimos plenos. Oh, eu conheço a Ele, Ele me amou, Ele me salvou, eu sou dele. Mas o nosso pulmão é de 1,5 litro. Na medida que vamos andando, e vamos andando, e vamos andando, o nosso apetite vai aumentando, e esse Cristo vai enchendo. Cristo vai enchendo. A cruz vai trabalhando em nossas vidas, e vai fazendo esse apetite aumentar. Vai tirando o entulho do pulmão, o entulho do nosso poço, como os poços de Isaac. Lembra lá em Gênesis? Isaac desentulhou os poços de Abraão, seu pai. Vida de poço na Bíblia, fala de vida profunda. Você no fundo de um poço, você pode ver as estrelas na maior luz do dia. Se você estiver no fundo do poço, você vê as estrelas durante o dia. Vida, o poço na Bíblia fala de vida profunda. Então, quanto mais a obra da cruz, o trabalho da cruz em nós, vai desentulhando os nossos poços, mais essa capacidade nossa vai aumentando. Cristo vai nos enchendo, enchendo, enchendo. Cristo em nós. Por isso que Paulo diz em Colossenses, Cristo em vós. Lá em Coríntios ele diz, um homem em Cristo. Não é assim? Conheço um homem em Cristo. E em Colossenses ele diz, Cristo em vós. A esperança da glória. Vou usar uma outra tradução desse versículo para os irmãos. Cristo em vós. A única maneira da glória de Deus ser expressada. Essa palavrinha glória significa o que Deus é em si mesmo, na sua natureza. Cristo em vós, a esperança da glória. A única maneira da glória de Deus ser expressa nas nossas vidas é Cristo vivendo em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Então isso dominou o entendimento de Paulo a respeito da vida cristã. Agora, irmãos, para nós concluirmos esse período da manhã, eu queria que nós falássemos rapidamente um pouquinho sobre João, de forma bem sintética, porque se o Senhor permitir, à noite a gente vai continuar por outro ângulo. João, então, vai colocar o teto dessa casa, para que nós não fiquemos desabrigados. Se nós quisermos pegar um texto para vermos esse primeiro impacto de João a respeito desse assunto, eu creio que nós temos que pegar o Evangelho de João, capítulo 1, se você quiser conferir aí. João, capítulo 1, a partir do versículo 35. João, capítulo 1, verso 35. O apóstolo João, então, vai arrematar essa visão, dizendo que o propósito da casa de Deus é vivermos em união com Cristo. Essa é a visão de João. João 1,35 diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui é o Batista, né? O batizador. Verso 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Inicialmente, pelo menos, o ministério de João Batista era bastante cristocêntrico. Quanto mais João Batista pregava, menos discípulos ele tinha. Diferentes pregadores de hoje, né?
Os pregadores de hoje, quantos mais pregam, mais discípulos têm. Discípulos de si mesmos, né? Discípulos da sua eloquência, discípulos da sua oratória, discípulos da sua erudição, mas não discípulos de Cristo. As pessoas têm feito discípulos de si mesmos e não discípulos de Cristo. Mas João Batista, quanto mais pregava, mais vazio o seu auditório ficava. Então ele pregou mais uma vez aí. Jesus passou e ele apontou para 2 dos seus discípulos. Esses seus aí são André e o João do Evangelho. Então ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. O que acontece? Eles vão seguir a ele, porque João Batista não é o noivo. Ele é o amigo do noivo. Não é isso que ele fala em João 3? Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, que se alegra com o noivo. Então, quanto mais ele anunciava o noivo, mais os discípulos dele seguiam o noivo. Chegou um momento lá no cárcere em que ele teve, de certa forma, dúvida se aquele lá era realmente o noivo. Então ele manda perguntar se ele era mesmo Cristo, né? E muito interessante, irmãos, a maneira como João Batista morreu. Os irmãos sabem que ele foi decapitado. Muito interessante. Parece que de alguma maneira, aquele encabeçamento de Cristo, de alguma maneira, no final da vida de João, se tornou falha, não é? Como se João não tivesse cedido, de alguma maneira, o lugar pleno a Cristo, que é o cabeça, que é o noivo, né? Então, nessa sequência do texto, diz assim: vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para uma pessoa. Verso 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Essa é a pregação cristocêntrica. Faz discípulos de Cristo, né? E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, presta atenção, que interessante. Jesus se volta para esses 2 e faz uma pergunta. Nosso Senhor é um mestre das perguntas, não é assim? A tradição judaica, rabínica, diz que os rabinos costumavam ensinar por perguntas. Interessante que a primeira vez que Deus ele se apresenta ao homem ali no Éden, ele se apresenta com uma pergunta, depois do pecado, né? Ele diz assim: Adão, onde estás? Então o Senhor volta, o Senhor Jesus agora para esses 2 que o seguiam, e ele pergunta assim: que buscais? Ah, irmão, se essa pergunta fosse feita hoje para nós, se você perguntar para o povo de Deus hoje, para a igreja, o que vocês querem? Nós. Saúde, paz, prosperidade, não é? Que é só aquela porta se abra, cura, ou isso, ou aquilo, oportunidades, né? Então o Senhor Jesus está disposto a responder a pergunta desses que o seguiam. Ele quer ver qual a motivação do coração deles. Eles foram atrás dele, então ele olha para trás e diz: o que vocês querem? O que buscais? Como que eles respondem? Com outra pergunta: onde assistes? Ou onde moras? Eles não estão querendo bênçãos dele. Eles não estão querendo que ele faça qualquer coisa para dar um jeito na vida judaica, difícil deles. Quem sabe na opressão do cativeiro ao Império Romano, não é? Mas eles perguntam assim: onde que você mora? Eles estavam querendo a ele mesmo. Onde assistes? Então, versículo 39 diz, Jesus lhes disse, né? Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Presta atenção nessa frase agora. E ficaram com ele. Os irmãos estão vendo? No início do Evangelho de João, está resumida toda a visão de João sobre a casa de Deus. Vida de união com Cristo. Irmãos, essa pergunta precisa ser feita diariamente a cada um de nós. O que nós queremos? O que nós queremos de Cristo? O que nós queremos da vida cristã? O que buscais? Essa é a pergunta que expõe os nossos corações. Será que a nossa resposta é: onde estás, Senhor? Quero a Ti, Senhor. Onde assistes, Senhor? Quero Te conhecer. Paulo em Filipenses diz assim: eu considero tudo como um lixo inútil, um esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Filipenses 3. Para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Esse é o alvo da vida cristã, irmãos. Nós temos nos perdido de muitas formas, não é? Então João vai nos ajudar nesse assunto da união com Cristo. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª.
Se os irmãos olharem aí no verso 42, você vai encontrar a primeira situação onde o Senhor Jesus encontra Pedro. E João escreve com palavras tais que determinam o significado dessa união com Cristo. Qual o significado e o resultado dessa união com Cristo? Só João escreve. Você vai ver em Mateus, você vai ver em Marcos, os chamamentos de Pedro. Eles estavam ali pescando, o Senhor chegou e falou, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Aquele é um chamado, digamos que vocacional, ministerial. O Senhor já tinha tido contato com os discípulos antes disso. Você está vendo aqui em João qual foi o primeiro contato de Jesus com Simão Pedro. Não foi quando Pedro estava pescando e Jesus chamou. Venha após mim e eu vos farei pescadores. Esse foi o chamamento vocacional. Não foi o primeiro encontro de Simão com Pedro. Guarde isso. O primeiro encontro está aqui. A primeira vez, ele foi conduzido até o Senhor Jesus. O Senhor olha para Pedro e ele diz duas coisas. Antes de Pedro se apresentar. Pedro não precisou se apresentar. Ele conhecia muito bem. Então ele olhou para Pedro e diz assim, tu és Simão. Lá na expressão de Mateus 16, né? Simão Bar-Jonas. Você se lembra daquela expressão? Sabe, irmãos, naquele tempo lá na Palestina, metade dos judeus chamava Simão, a outra metade chamava Jonas. Então quando ele falou assim, você é Simão Bar-Jonas, ele está falando, você é um João ninguém. Você é o Simão, filho do João. Todo mundo é Simão, todo mundo é João. Então tu és Simão. Então o Senhor mostrou quem era Pedro. Mas ele usou uma outra expressão, tu serás Cefas, ou uma pedra. Pedro, você é um João ninguém, mas o meu chamamento vai tornar você uma pedra viva, edificada na casa de Deus. Ele fala isso também lá na sua epístola, lembra? 1 Pedro 2. Nós somos pedras vivas. Como pedras vivas, somos edificados casa espiritual, para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Veja como a visão de Pedro é dominada pelo seu relacionamento com o Senhor. Então ele diz, tu és o Simão, tu serás Pedro. Vida de união. O que se processa nessa vida de união? Transformação. Como que nós crescemos espiritualmente? Do 10 para o 0. Não é do 0 para o 10. Sabe por que nós temos problema na casa de Deus, na igreja de Deus? Porque cada um de nós, depois que se converte, é 10. Não é 0. Então se nós temos 200 irmãos que são 10, nós temos 2.000. É um número alto demais. Na medida em que cada um de nós vai sendo reduzido e Cristo vai sendo formado em nós, os nossos problemas vão diminuindo. Não é? Porque nós não somos o 10, o 9, o 8. Nós somos o 3, o 2, o 1, o 0 mesmo. Nada sou, mas Cristo é tudo. Eu de mim mesmo nada sou. Isso é o que Paulo dizia. Mas Cristo é tudo. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Não é? Irmãos, o crescimento espiritual é despojamento. É do 10 para o 0. João Batista talvez tenha usado a frase que melhor resume o crescimento espiritual. Ele diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a vida cristã. Nós temos entendido errado. Né? Então, essa é a visão de João sobre a casa de Deus. União. Eu vou terminar citando um texto, para a noite nós podermos prosseguir. Se você abrir sua Bíblia em João 1,18, você vai ver um lindo versículo de João, falando sobre essa vida de união, o que regeu a sua visão. Em João 1,18 ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Aí ele coloca 2 pontos. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Essa palavrinha muito específica de João, ela aparece nesse evangelho só 3 vezes. Então, a primeira vez, Jesus, o Filho, no seio do Pai. Aquela comunhão bendita, eterna, perfeita do Deus triuno dentro dele mesmo. Um Deus que é autossuficiente, perfeito, completo, que não precisa de nada, não precisa de anjo, não precisa de homens. Né? Um Deus completo, perfeito, feliz, sustentado em si mesmo. Um Deus pleno. O Pai vive para o Filho vive para o Pai, na pessoa do Espírito. Comunhão plena e perfeita da Trindade. Então em João 1,18, ele diz, o Filho está no seio do Pai. Mas se você for ver em João capítulo 13,
Se você quiser conferir na sua Bíblia. João 13, 25. Você vai ver a outra menção na Bíblia, no Evangelho de João, dessa palavrinha seio. Muito interessante. Muito linda a menção. Você vai ver João, agora o discípulo, o autor do Evangelho, reclinado, aonde? No peito de Jesus. Ou a mesma palavrinha no original, não é? O seio de Jesus, não é? Então agora você está tendo uma outra visão. Você está vendo um homem, pecador, reclinado no seio de Jesus, o Filho, que está no seio do Pai. Então você coloca junto esses dois versículos, você vê qual a visão que dominou o entendimento de João e o ministério de João. O Filho está no seio do Pai, primeiro. Não é assim que ele começa o Evangelho? No princípio era o Verbo, que é o Filho. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Está vendo? Esse é o primeiro aspecto. Essa união perfeita, maravilhosa, eterna, inquebrável entre o Pai e o Filho. O Senhor Jesus em João 17 orando, ele diz assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa união perfeita, o Pai e o Filho no seio do Pai. Mas agora no capítulo 13 algo mais acontece. Nós fomos chamados para participar do relacionamento que o Filho tem com o Pai. Para termos o relacionamento com o Pai eterno que o Filho eterno tem. Os irmãos já pensaram no tamanho desse chamamento? Então você vê João reclinado no seio do Filho. E o Filho está no seio do Pai. Então você vai ver João na comunhão da Trindade. É isso o que está escrito em João 17, em João 15, videira verdadeira. João 17, tão claramente, quando o Senhor Jesus está orando, ele diz assim, e João 17, 21. E como és tu, ó Pai, em mim. Para nessa frase primeiro. E como és tu, ó Pai, em mim. Como é o Pai no Filho? O Pai no Filho é pleno. O Pai no Filho é tudo para o Filho. Ele disse, o Pai ama o Filho. O Pai confiou tudo ao Filho. Não é? O Pai deu tudo para o Filho, tudo criou para ele é herdeiro de todas as coisas, e o Filho ama o Pai. Então ele diz, como és tu, ó Pai, em mim? Esse como é muito importante. Esse como é a plenitude do relacionamento entre o Pai e o Filho. Como és tu, ó Pai, em mim? E eu em ti. Pai e Filho só até agora. Só Pai e só Filho. União plena, perfeita, completa. Como és tu, ó Pai, em mim? E eu em ti. Esse é João 1,18. O Filho no seio do Pai. Agora, como é que continua o versículo? Também sejam eles em nós. Os irmãos estão vendo? Agora é João 13, 25. É João reclinado no seio do Filho. Então os irmãos vejam que esse entendimento dominou os escritos de João. O Apocalipse é dominado por isso. Hoje à noite a gente vai ver um pouquinho. Se o Senhor permitir, com relação ali às 7 igrejas. Então, irmãos, essa visão dominou o entendimento de João sobre vida cristã. União com Cristo. Nós fomos chamados para participar do abraço eterno da Trindade. Esse é o clímax do nosso chamamento celestial. Irmãos, não nos percamos com outras coisas, com outros assuntos. Nós fomos chamados para o abraço eterno da Trindade. Na sequência da oração sacerdotal, no verso 24, João 17, 24, de novo o Senhor Jesus diz quase que a mesma coisa. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde que ele está? No seio do Pai. A minha vontade, João 17, 24, é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual o propósito da vida cristã? Será que tem algo mais claro do que esse versículo? Qual o propósito da vida cristã? Vermos a sua glória. Jesus orou ao Pai nesse assunto, para que vejam a minha glória. Estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Então, irmãos, esse é o propósito do nosso chamamento celestial. A casa de Deus é edificada com essa finalidade, que vivamos em união com Cristo. O Senhor nos ajude a focar os nossos corações nesse cerne, para que nós não nos percamos de tantas formas. Nosso coração é tão distraído,
pode se confundir tão facilmente. Então que o Senhor possa arrebatar nossos corações para Ele mesmo. Prosseguir o propósito desse chamamento celestial em nós. Irmão, saiba que o Senhor nesses dias, Ele tem sim levantado um povo dentro do povo. Um remanescente fiel dentro do povo. Assim como os tempos lá do retorno do cativeiro da Babilônia. A grande maioria ficou lá envolvida com a prosperidade, com a liberdade de culto religiosa que tinham na Babilônia, com as suas sinagogas e etc. Mas um remanescente retornou, porque foram atraídos pela glória de Deus, pelo nome de Deus, pela vontade de Deus que estava em Jerusalém. Assim tem sido nos nossos dias. Se o Senhor não puder contar comigo ou com vocês, Ele vai contar com outros. Mas Ele não ficará sem testemunho na terra, nesses últimos dias. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender esse foco do chamamento celestial. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós de todo o coração pedimos a Ti que o Senhor venha refocar os nossos corações. Carecemos tanto, Senhor, de uma vida plenamente convertida a Ti. Ó Senhor, vem cortar nas nossas vidas aquilo que são fontes de sustento para nós, sejam elas quais forem. Que o Senhor possa amputar essas coisas, das quais nós temos tentado derivar vida para nós delas. Cisternas rotas, que não retêm as águas. Chama o nosso coração, Senhor. Chama novamente o nosso coração para uma vida de relacionamento contigo. Conhecer-te e conhecer-te. Muito obrigado por essa manhã. Trabalha o Senhor mesmo, porque só o Senhor tem a capacidade. A palavra nos nossos corações. Resgata-nos, converte-nos, atrai-nos para que possamos correr após Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.